Asteco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 mega. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. É uma alegria imensa poder representar o Sicredi nessa cidade tão histórica e acolhedora. Chegamos para somar, para cooperar com quem acredita no potencial de Estância e quer ver nossa cidade prosperar ainda mais. Acreditamos que o desenvolvimento de uma cidade começa pelas pessoas. E estar presente em Estância é reafirmar esse compromisso com quem faz a diferença todos os dias. Aqui, cada atendimento é mais do que um serviço financeiro. É uma conversa, é uma parceria, uma relação de confiança. Chegamos em Estância e nós estamos prontos para cooperar, crescer, construir juntos um futuro de prosperidade. Abra sua conta, porque ser associado Sicredi é ter com quem contar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lana e Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos, os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui ele já tá verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento pro meu cabelo. Em seguida as meninas já vêm, né, com seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. Em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha, que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Empório dos Vidros, Manancial. Vamos conferir. Olha só, eu quero apresentar para você aqui o nosso escritório, a nossa loja que fica localizada na Avenida Raimundo Silveira Souza, no bairro Lagoas, na esquina aqui da 31 de março. Empório dos Vidros, Manancial, trabalhando com vários modelos de portões, vidro, box e muito mais. Venha conferir, você liga no nosso telefone aqui no rodapé e fala com o nosso empresário Carlos. Vidraçaria Manancial, Empório dos Vidros. Depressão não é falta de Deus. Estresse não é piti. Ansiedade não é frescura. Insônia não é irresponsabilidade. Mesmo que esteja difícil, não desista. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Você não está sozinho. Podemos te ajudar. Vamos conversar? Janeiro Branco. Cuidar da mente é cuidar da vida. Se você fica bem, a gente fica bem. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é um assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação.
Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Programa Arquivo da Nossa Gente. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Quero agradecer primeiramente ao dono da vida que permitiu que eu voltasse a apresentar esse programa semanal, às terça-feira, uma vez na semana. Quero agradecer a presença de minha mãe, a professora Cessa, que está aqui presente nos estúdios aqui da Estância Agora Rádio Web. Agradecer também a Raimundo Melo, Melinho, tá aqui nas Carrapetas. E temos aqui também o nosso convidado ilustre, é o jornalista Augusto Santos, conhecido como J. Augusto. Vai hoje contar aqui a história, vai relatar aqui fatos da nossa inesquecível Joyce Batista, militante de esquerda, uma militante raiz, uma mulher diferenciada, uma mulher que marcou o seu tempo, uma mulher bonita. Eu era, em 2002, eu voltava no governador João Alves, aquela eleição acirrada entre João Alves e Zé Eduardo Dutra. Eu cansava de ir na redação do Jornal de Augusto bater papo com Joyce, uma mulher bonita e sempre elegante. E aí bati o papo, eu jovem, ela já uma mulher madura, eu sempre olhava para ela, aquela boniteza dela, com todo respeito, carinho. E aí a gente conversava lá, ela falava de política, eu dizia a ela que eu votava em João Alves. Ela disse: você vota no candidato da direita. João Alves é partido conservador de origem da direita. E a gente debatia aquele debate sem ser sadio. E aí ela dizia: não, rapaz, você tem que votar nos candidatos da esquerda. E ela tentava me convencer. Uma mulher politizada, uma mulher preparada. Me recordo muito bem ali daquela redação da Folha da Região, ali hoje ao lado onde funciona, ali no fundo dos Correios, ali. Então, hoje funciona uma financiadora. Eu me lembro, vive grandes momentos ali político, Augusto com o jornal impresso, circulando, outro momento diferente de hoje. E sempre, quando eu ia lá, a gente batia muito papo com Joyce. Então hoje, o motivo aqui desse programa é homenagear a memória de Joyce Batista, uma militante de esquerda, filha de Dona Maria. E enfim, vamos homenagear. Tudo que Joyce merece, nós vamos prestar essa homenagem hoje aqui, nesse programa especial dedicado a essa grande mulher. Belinho, vamos falar agora de datas comemorativas. Hoje, 27 de janeiro de 2026, datas comemorativas. Hoje é o Dia do Orador, Dia Internacional do Conservador, Restaurador, Dia Mundial do Bolo de Chocolate, delícia,
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Ouvinte, hoje, o dia 27 de janeiro, marca uma das datas mais solenes do calendário mundial. Instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2005. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto não é apenas um dia de luta, mas um compromisso global com a vigilância e a educação. A escolha da data não foi aleatória. No dia 27 de janeiro de 1945, há 81 anos, as tropas soviéticas entraram no complexo de Auschwitz-Birkenau, o maior e mais letal campo de extermínio nazista, localizado na Polônia ocupada. Ao chegar, os soldados encontraram cerca de 7.000 sobreviventes em condições subhumanas. O que o mundo descobriu a partir dali foi a escala industrial de um genocídio que vitimou 6 milhões de judeus, a Shoah, milhões de romanos, ciganos, pessoas com deficiência, prisioneiros de guerra soviéticos, dissidentes políticos e membros da comunidade LGBTQA+. Um dos maiores desafios atuais enfrentados nesta data é o negacionismo e a distorção histórica. O relato sobre o Holocausto serve como uma barreira factual contra tentativas de minimizar ou negar que tais atrocidades ocorreram. Recordar é um ato de dignidade e uma ferramenta de resistência contra a indiferença. Um acontecimento que ficou marcado no tempo. Fato histórico. Arquivo da nossa gente. Memória e transgressão. O 27 de janeiro marca entre a dor do Holocausto e a rebeldia de Graça Aranha. O calendário global reserva o dia 27 de janeiro para o silêncio e a reflexão. Enquanto o mundo se une no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, o Brasil é um especial. O Nordeste recorda nesta data o encerramento da trajetória de uma de suas figuras mentes mais inquietas. O escritor e diplomata maranhense, a terra do ex-presidente Sarney, Graça Aranha, falecida há 95 anos, em 1931, quando o Esporte Clube Bahia foi fundado. Instituído pela ONU, o 27 de janeiro marca o aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, em 45. A data funciona como um alerta contra o antissemitismo e o racismo. Não é apenas sobre o passado, é sobre garantir que eu nunca mais seja uma prática diária, afirmam as organizações de direitos humanos. No Brasil, a data é celebrada com cerimônias em sinagogas e memórias, reforçando a importância da educação histórica para prevenir nossas atrocidades. Se o mundo chorar, as vítimas da intolerância à cultura brasileira aproveitam a data para celebrar a coragem intelectual. Em 27 de janeiro de 1931, falecia no Rio de Janeiro, aos 62 anos, José Pereira de Graça Aranha. Natural de São Luís, o maranhense foi muito mais que um diplomata. Foi um homem que sacudiu os alicerces da língua portuguesa no Brasil. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista. No arquivo da nossa gente.
Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. São 21h15. Quem é Joyce Batista? Vou ler aqui um pouco a biografia dessa militante que nos deixou precocemente em 29 de janeiro de 2008. Joyce se apresenta como uma opção que você precisa conhecer. Se descobriu voltada para a coisa pública desde sua adolescência, quando se envolveu nas lutas comunitárias. Através de grupos de jovens da Associação de Moradores, onde foi secretária da AMABA, Associação de Moradores do Bairro Alagoas, que hoje é vice-presidente, atuou no movimento estudantil da Escola Técnica Federal do Sergipe, hoje Cefet, participando das lutas estudantis importantes deste país. Fez teatro, é poetisa, membro de Clube dos Poetas Estanciano, acadêmica de História, autônoma na área de Informática, participou ativamente de vários movimentos em defesa de Estância, da municipalização plena de saúde, incentiva e defende os profissionais em educação. Filiou-se ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, por saber que é um partido que sempre buscou o contato direto com as massas, divulgando seus posicionamentos políticos e a organização dos trabalhadores. Por ser um partido combativo, que fez parte das principais lutas desse país e por sentir indignação diante de tantas injustiças sociais, foi candidata a vice-prefeita de Estância pelo PCB na eleição municipal 2004. Preocupa-se em organizar as mulheres por defender que as trabalhadoras donas de casa, mães, não devem e não podem estar alheias às lutas sociais. Entende que a sociedade organizada é quem conseguirá de fato fazer as transformações sociais. Lutadora pela emancipação social das mulheres, enfatiza a necessidade de formação e informação política das mesmas. Dirigente do PCB no município de Estância, apaixonada militante, combatente na luta contra o capitalismo. Por isso, submeto o meu nome. Aqui é uma biografia de 2008, viu? Houve em 2004, quando ela foi candidata. 2006, perdão, quando ela foi candidata a deputada federal. Deixou aqui bem claro. Aí quando ela diz aqui, por isso submeto o meu nome a candidatar a deputada federal para representar a sociedade, intervindo junto a ela, denunciando, cobrando e também para fortalecer as lutas dos trabalhadores, com coragem e determinação. Joyce, 2111. Aqui, ouvinte, olha, esse panfleto aqui é de 2006. Joyce Batista já se destacava, militante social, foi candidata a deputada federal naquelas eleições que Marcelo Deda se elege governador, quebra um tabu em Sergipe, primeiro governador eleito de esquerda. Então, Melinho, bota aí a chamada. Quero aqui convidar o jornalista, professor e radialista José Augusto dos Santos, conhecido como Augusto Santos, e hoje J. Augusto. É o nome hoje que foi batizado, J. Augusto. J, boa noite. São exatamente 21h19. Você, como irmão da inesquecível Joyce Batista, a militante de esquerda, o que é que você pode contar um pouco sobre a menina simples, mas uma sonhadora social, uma menina que pensava à frente do seu tempo?
uma menina que pensava em se candidatar. Tinha um sonho, foi vice-prefeita na chapa de Joyce Menezes, aquela chapa PCB e PCdoB, uma chapa que fez calo o ex-prefeito Zé Nelson e o vitorioso naquelas eleições de 2004 a prefeito, o empresário Ivan Leite. O que é que você pode falar sobre a militante Joyce Batista? Boa noite, Fábio Emanuel, né? Conhecido como Fábio Francão, né? Boa noite, professora Conceição, e boa noite a Raimundo Melo, Melinho. Saudade, Melinho. A gente só se viu o ano passado, viu? Fábio, primeiro, parabenizar você por essa iniciativa de produzir um programa com essa pegada. A pegada memorialista, a pegada da homenagem, do registro. Então isso é importante. Resgatar essas histórias, essas figuras, enfim, do passado, porque é olhando o passado que a gente vai tirar lições, né, para fazer o melhor no presente. Então é importante. Então, parabéns a você por essa pegada aí. Eu que tenho acompanhado todos os programas, esse me parece que é o terceiro, né? É o terceiro. Estreamos dia 6 de janeiro, estamos nessa pegada já há 3 semanas. Muito bem. Então, falar de Joyce, né, é uma tarefa, é um grande desafio, porque é uma mulher com várias vertentes, né? É uma mulher com a vertente artística, né? Ela fez parte do grupo teatral De Repente Pinta, e nesse grupo ela, com Rita, professora Rita, com o Edinaldo, com o poeta Cláudio Oliveira, com Nadir Cristina, então participaram, né, de peças teatrais, né, e marcaram época com esse grupo. Falar do teatro à distância, tem que falar também do grupo De Repente Pinta, ali, né, nos anos 90 ali. Então tem essa vertente. Existe também da poetisa, da intérprete, né? Joyce, ela fez parte do Clube dos Poetas Estanciano. Então, interpretou diversas vezes nos concursos de poesia. Teve diversas participações. Existe a vertente social, que ela era engajada nos movimentos sociais, como você citou aí nessa biografia de 2016. 2006, Augusto. 2006. Há 20 anos atrás. Em 2006, há 20 anos. Então ela era vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bar Lagoas, que tinha como presidente, na época, em 2006, o Alonso, seu Alonso, né? Associação essa que marcou época. A MABA foi referência para o surgimento de outras entidades, como a Associação do Bairro Santa Cruz, entre outras aí. Participou daquele dia que o dia Joyce, do dia que Estância parou, né, onde houve aquelas manifestações ali em 2004, né, 2003, 2004. Então ela estava, como você colocou aí, participou também aí da implantação da municipalização da saúde. Então era realmente uma mulher, uma jovem assim, engajada. Então, teatro,
a poesia, existe também a questão do empreendedorismo. Você mesmo, né, a conheceu exatamente ela prestando serviços, né, ao jornal Folha da Região. Também, ela era revisora do jornal Folha da Região, mas ela atuou por um determinado período fazendo serviços de digitação, né, empréstimos também. Então era uma mulher empreendedora. E, digamos assim, a questão mais acentuada que é exatamente a figura, a mulher política. Pronto, dito isso, vamos agora falar um pouquinho. Joyce, ela no caso, a quarta filha do casal José Antônio dos Santos, saudoso José Antônio dos Santos, meu pai, e da senhora Maria das Reis Batista Santos, que foi colega da sua mãe, que trabalhou lá no CSU, antigo CSU, né? Minha mãe trabalhou com sua mãe lá. E então Joyce é filha exatamente de uma servidora pública municipal e de um servidor público federal. Meu pai trabalhava no antigo DNR, hoje DENIT, né, onde se aposentou. Esse casal, então ela é filha de uma lagartense, minha mãe é natural de Lagarto, e meu pai natural de Japaratuba. Então, ela nasce em Aracaju e vem com a família, depois de passar por Rosário do Catete, Itabaiana, vem com a família para a cidade de Estância, né? Aqui a nossa família só tem um primo carnal do meu avô, que era o saudoso Gabriel da Granja. Era assim conhecido, então era primo carnal do meu avô. Já ouvi falar. Mas a família é mais situada exatamente ali naquela região de Lagarto. E muitos depois migraram para outros estados. Enfim, então, Joyce, ela sempre foi estudante ali de escola pública, sempre estudiosa. Então, ela faz o seu curso de ensino médio, curso técnico. E não era fácil você fazer um curso técnico na Escola Técnica Federal de Sergipe. Realmente era um curso onde exigia muito. Então ela graduou-se lá. Era técnica pela Escola Técnica Federal, antes chamou-se Cefet, e hoje é chamado IFES, Instituto Federal de Sergipe. Então ela se formou-se em técnica de estrada. Já chegou a atuar como técnico de estrada. Mas ela queria mais, né? E por ocasião exatamente do seu falecimento, ela era estudante, fazia história na UVA e era colega então do vereador, né, Arthur Oliveira. Então estudou com Arthur quando não concluiu. E em relação às homenagens, os colegas da UVA fizeram uma bela homenagem. Eu estive lá no dia, realmente fiquei emocionado com a homenagem. A Guadalupe, ela aqui na rede social, ela já cita que eu não Qual sabia. Guadalupe, Augusto? A doutora Guadalupe. Guadalupe Machado, prima do professor Dominguinhos. Ela diz aqui... A presidente da OAB Seccional Estância. Ela diz, Joyce foi uma grande amiga de turma da faculdade. Fomos na primeira turma bolsista do ProUni, da UNIT Instância. Nós que éramos bolsistas, éramos muito próxima. Aí é aqui, doutora Guadalupe. A nossa turma fez uma homenagem a ela, conheci por pouco tempo, mas foi uma amizade sincera e verdadeira. Então, a Joyce, ela era acadêmica do curso de Direito e também acadêmica do curso de História, né? Quando veio ter a sua vida interrompida. Então... vamos ao... Melinho, 21 horas e 29 minutos. Quero pedir ao ouvinte que nós vamos ao comercial. Voltamos. Olha, não sai da transmissão, não. Eu vou ali e volto já. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão.
A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Galerinha, aqui na Sergipana Motos temos o menor preço da região, isso mesmo, toda a linha CG em promoção. Você que quer adquirir a sua moto no consórcio ou financiamento, vem aqui pra loja, Disque 9943-5141, Luana Honda, vem pra loja. Ui, que eu vou cair! Olha a Pizza Brasil! Misericórdia, o que a gente não faz pelos amantes de pizza, né? E pra você que pediu pizza boa, chegamos no lugar certo. Eu tô falando da pizzaria Saborear, que a pizza daqui é boa, isso eu vou provar. Eita, porta pesada, a massa é boa, mais leve que algodão e saborosa, dá até pra comer crua. Aqui os nossos ingredientes é tudo selecionado, de boa qualidade aí, ó. Aqui é coisa do original! E a pizza sai rapidinho, você pede em menos de 30 segundos, já tá pronta. Bora aqui! O ano novo começou. Agora, para começar o ano bem, a gente precisa fazer o quê? Renovar a casa, né? E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. E o melhor, com um preço que cabe em seu bolso. Essa é a variedade, preço bom que você procurou. Lojão Top 35, você achou. Janeiro Roxo, mês de conscientização e combate à hanseníase. Hanseníase é uma doença que afeta a pele e os nervos. Examine sua pele, veja se há dormência nas mãos, pés, olhos e nas regiões das manchas. Faça o diagnóstico precoce. Há tratamento e cura realizados gratuitamente pelo SUS. As pessoas que convivem com a doença não precisam mudar seus hábitos. Basta realizar exames para monitorar as lesões. Janeiro Roxo. Cuidados pessoais que vão além. Estância agora, conectada ao mundo pela rede. A verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo pela rede. A verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra ótica e sinal no ar. Novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. A Estância, sua voz vai ecoar. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. São 21h35. É o nosso programa aqui. Estância agora.
Arquivo da Nossa Gente. Estamos aqui com o jornalista Augusto Santos, que hoje está falando aqui do personagem Joyce Batista, que no próximo dia 29 de janeiro completa mais uma data de sua partida. São 17 anos de sua partida. Foi 29 de janeiro de 2008. Vamos agora assistir o vídeo de Ítalo, sobrinho de Joyce Batista. Uma homenagem que ele fez a Joyce Batista, filha de Maria. Joyce Batista, filha de Maria das Virgens Batista e filha também de José Antônio dos Santos, minha tia. Uma mulher extremamente guerreira, dedicada à família, política, onde tinha um coração enorme, focada no bem maior das pessoas e pensando no ideal, no bem comum. É extremamente importante para nossas vidas. Joyce Batista, filiada ao PCdoB, ela morreu há uns 15 anos atrás e deixou um legado muito importante para nossa família e para a sociedade estanciana, com a sua história de luta, sua história de mulher. Então é muito importante a gente estar lembrando dela sobre o que ela fez pela nossa família, pelo que ela fez pelos ideais, pelo que ela fez pelo bem comum das pessoas. Joyce Batista vai ser sempre lembrada nos nossos corações, na nossa família e na nossa querida estância. Esse aí foi Ítalo, sobrinho de Joyce Batista, filho do jornalista J. Augusto. Já vou colocar o vídeo de Vitor, filho de... Agora, tá pronto aí, Mélio? No ponto. Vamos agora ao segundo vídeo de Vitor Batista, que é filho da inesquecível Joyce Batista. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor, sou filho da Joyce. E aproveitando a oportunidade aqui no programa de vocês, estou vindo aqui para deixar algumas palavras também. Quando a minha mãe partiu, eu ainda era muito pequeno, né? Então, assim, eu tenho poucas lembranças com ela. Mas as poucas lembranças que eu tenho são muito boas. Eu tenho lembranças da minha mãe como uma pessoa muito forte, uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa que tinha um posicionamento muito forte perante... Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor, sou... Esse aí foi Vitor Batista, filho da nossa homenageada personagem Joyce Batista, militante de esquerda, raiz, que deu sua grande contribuição na política distanciana. Vamos voltar aqui agora com J. Augusto, dando sequência a falar um pouco desse personagem Joyce Batista. Então, tivemos aí um probleminha técnico, Melinho ainda vai retornar, né? Tivemos aí uma questão técnica aí, o Vitor. E o Ítalo falou, né, 15 anos, mas já, porque o tempo voa, né? São 18 anos sem Joyce Batista. 18 anos. Olha, Fábio Emanuel, o nome dela, né, é Josilene Batista dos Santos. Mas a gente, enquanto criança, inclusive, depois é que a gente percebeu que o som do S, né, é um som de Z. A gente chamava Josilene e Joyce, e terminou virando Joyce Batista. Ela começa a militar na política no PCB, né, no Partidão, né? E eu creio que o Melinho aí deve ter uma foto já aí da convenção, né, que houve. E essa convenção, ela ocorreu dia 1º de novembro de 2001. Nessa convenção é oficialmente implantado o PCdoB em Estância. A Joyce, ela organiza o partido e em 2001
2004, aí o partido já participa da eleição, indicando ela como candidata a vice-prefeita. Estamos aí no ponto, né, Melinho? Estamos aí com o vereador Arthur. O vereador Arthur, que é o proponente de uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Ivan Santos Leite, que denomina um logradouro com o nome de Joyce Batista, localizado no conjunto Pedro Barreto Siqueira. Vereador Arthur, boa noite. Fique à vontade para expressar um pouco da homenagem que o senhor fez a Joyce Batista, o senhor que estudou na Faculdade da Uva com Joyce e resolveu prestar essa homenagem. Fique à vontade, Arthur. Então, daqui a pouquinho, né, a gente vai tentar ouvir que o vídeo aí do Vitor, né, que homenageando. Então, agora, dia 29, completam 18 anos, né, foi 2008 que Joyce nos deixou. Então, em 2004, já com o partido organizado, o partido faz uma composição com o PCdoB. Joilson Menezes, então candidato a prefeito, está aqui o jornal Folha da Região, inclusive, registra. Mostra aí para o ouvinte ver aqui. Os 4 nomes em 2004, Dudu, candidato a prefeito, Ivan Leite, candidato a prefeito, e Zé Nelson, candidato à reeleição, e Joilson Menezes, candidato a prefeito. No caso, quem ganha essa eleição é Ivan Leite, né? Ivan Leite é eleito, né? Zé Nelson, que foi candidato à reeleição, não consegue ser... Não, Augusto, só uma correção. Zé Nelson foi candidato à reeleição em 2000. Perfeito. Que perdeu para Giovanni. Nesse período aí isso aí era o período da gestão de Bento, né? Isso mesmo. Isso. Então, Joilson Menezes, candidato a prefeito, e Joyce a sua vice. Pois não. O vídeo do filho dela tá ok agora. Vamos agora para o vídeo deu um probleminha, mas já vai reiniciar o vídeo com o Vitor Batista, filho de Joyce. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor, sou filho da Joyce. E aproveitando a oportunidade aqui no programa de vocês, estou vindo aqui para deixar algumas palavras também. Quando a minha mãe partiu, eu ainda era muito pequeno, né? Então, assim, eu tenho poucas lembranças com ela. Mas as poucas lembranças que eu tenho são muito boas. Eu tenho lembranças da minha mãe como uma pessoa muito forte, uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa que tinha um posicionamento muito forte perante... Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor, sou filho da Joyce. Tenho isso como referência para mim, né? De uma pessoa muito resiliente, uma pessoa que não... que era firme e que não se dobrava diante das situações mais desafiadoras e mais de provação, né? Assim, situações que colocam a gente à prova mesmo para testar os nossos limites. Eu também gosto muito de quando paro para conversar com pessoas que conheceram ela, que conviveram com ela. Sempre tem palavras muito bonitas, sempre tem lições muito importantes que eles aprenderam com ela também. Então, assim, para mim é muito inspirador e eu sinto muito orgulho também de poder saber que essa pessoa teve, que minha mãe pôde contribuir de alguma forma na vida dessa pessoa, né? Eu fico muito feliz com isso. Então é isso, um abraço a todos aí e tenham uma ótima noite. Esse aí foi o depoimento de Vitor Batista, filho da homenageada. Melinho, queria informar os ouvintes, problema técnico, não conseguimos, questão de área onde o vereador está, o vereador Arthur, a gente tentou o contato, colocou no ar, não conseguiu a área, que era para ele
prestar essa homenagem também a Joyce. Infelizmente não pôde, por conta de questão da área onde ele está. Arthur deve estar na praia, então, por conta da área, não deu para ele participar e prestar sua homenagem aqui, já que ele é o proponente da rua que homenageia Joyce Batista. Vamos agora voltar à sequência. Augusto, antes de você concluir, eu quero fazer uma perguntinha. Para quem conviveu tão de perto com Joyce, como você descreveria isso dela como pessoa, antes mesmo da militância e da vida política? E a segunda pergunta: Joyce teve uma atuação marcante na política de distância, sendo candidata a vice-prefeita em 2004 e a deputada federal. O que mais motivava ela a seguir esse caminho de luta e participação política? Olha, era exatamente a consciência que ela tinha, né? De que tinha que se lutar pelos direitos, né? Então, isso fazia parte da luta, né, da vida dela. Quando ela era estudante do Instituto Federal de Sergipe, né? Da escola, ela militou lá no movimento estudantil. Então, ela tinha essa consciência de que as conquistas elas eram resultado exatamente das lutas. Então, digamos assim, a referência que a gente tem de uma mulher que foi em busca dos seus direitos, deveres, né? Com a sua linha ideológica, né, de esquerda. Só recapitulando, por exemplo, o PCB, ele apoia Lula em 2002, né? Lula ganha a eleição, não é isso? A primeira eleição de Lula foi em 2002. Isso, ganha a eleição. E só que doravante o partido rompe com Lula. O partido rompe com Lula e parte exatamente aí nas eleições seguintes, né? Para nacionalmente aí, no caso, ter candidatura própria. Então, o PCB, o partidão, né, não concordou com aquelas alianças, né, que doravante o Lula fez, né, e o PCB tinha exatamente, né, um entendimento, não foi a favor. Você já citou aí, dentro dessa biografia, ela é candidata a vice-prefeita com Joilson Menezes. Doutor Joilson Menezes. Isso, Joilson a procura, enfim, havia aquele contato, né? E sabendo de que ela, inclusive, poderia ser candidata, foi até especulado uma possibilidade de ser candidata, mas ela busca exatamente esse entendimento aí, com Joilson, aí Joilson dialoga com ela, e ela é vice, né, de Joilson Menezes, e aí participa, tem foto aí exatamente lá no Pré-MEN, né, onde nos debates lá, ela presente lá, Joilson e o Ivan Leite, né, o Zé Nelson, candidatos na época, né, e também o professor Dudu. Como você citou, em 2006, aí ela é candidata a deputada federal. Então, Joyce, ela tinha, acredito, né, muito assim, seria vitoriosa, caminhava exatamente aí para ocupar espaços na política estanciana. Tinha tudo para ser exatamente uma pessoa de conquistar espaços, né? Acredito-se que se não houvesse, né, esse acidente que interrompeu a sua vida, ela chegaria, né, acredito, a ocupar um espaço maior na política estanciana e do nosso Estado, diante do carisma que ela tinha, diante de uma ideologia
né, que ela tinha isso. Ideologia raiz. E essa ideologia tem exatamente aqueles simpatizantes dessa ideologia, então, e ela representava muito bem, ela expressava muito bem, é uma pessoa muito preparada. Politizada. Isso, para os debates. Né? Augusto, dando sequência aqui, quero lhe fazer outra pergunta. Como foi para a família acompanhar Joyce à frente do Partido Comunista Brasileiro em instância, especialmente em um ambiente político que nem sempre é fácil para mulheres e militantes de esquerda? E outra pergunta, após a partida tão precoce e trágica de Joyce, de que forma vocês percebem que a memória e o legado dela ainda permanecem vivos na cidade entre aqueles que conviveram com ela? Então, em relação à primeira pergunta, né, a família, a gente sempre teve esse perfil, né, de respeitar, né, as escolhas, as preferências, ou seja, a nossa família sempre viveu dentro de casa uma democracia, né? A gente viveu sempre assim uma pluralidade. E aí, aproveitando esse momento que a gente vive hoje, as pessoas estão tratando o outro, que muitas vezes pensa diferente, como inimigo. Meu inimigo. Então, isso, infelizmente, né, tem sido fomentado, tem sido essa semente da discórdia. Quando a gente entende que, acima de tudo, a gente tem que ter o amor às pessoas, né? O respeito às pessoas e o respeito à diversidade, ao pensamento diferente. Então a gente sempre teve esse respeito, né? Por quem, seja a opção religiosa, seja a opção política. Então a gente sempre conviveu isso com uma forma muito natural, muito à vontade, sem nenhuma dificuldade, né? A segunda pergunta em relação ao legado, né? O legado, a gente observa assim, que quem conheceu o Joyce, né, o próprio depoimento do Vitor aí, né, sempre faz referência positivas da figura de Joyce, né? Então, esse legado, que é exatamente os seus sonhos, os seus objetivos, né, de ver uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, né, uma sociedade onde hoje que a gente observa, né, que é muitos, né, com poucos e poucos com muito. Então, a concentração, né, do capital. Então, e Joyce, essa figura, esse seu pensamento, ela está muito presente, a gente observa ainda. Augusto, se ela tivesse viva, estaria com quantos anos hoje? Que ano é que ela nasceu, o ano de nascimento de Joyce? Então, ela faleceu exatamente quando tinha 38 anos, né? Em 2008, 29 de janeiro de 2008. 38 anos. Então tem 18 anos. Soma aí, Melinho, você que é bom de matemática. 18 anos. Estaria 56 anos, né? Ela faleceu quando tinha exatamente 38. Então, Fábio, como eu disse, ainda hoje, e assim, eu particularmente fico muito feliz, e também o Vitor mostrou isso, quando a gente encontra alguém que conviveu com ela, falando sobre ela, entendeu? Eu acho que manter viva, né? Porque lembrando essa memória, mantém viva, ela que está viva dentro dos nossos corações, do nosso pensamento, então a gente fica muito feliz com isso. Augusto, dando sequência ao último vídeo para fechar o programa, quero botar o professor, historiador, ex-vereador,
José Domingo Machado Soares, o professor Dominguinhos do PT. Ele, inclusive, que estava na convenção que houve... Que homologou a chapa Dr. Joyce Menezes e Joyce Batista em 2004. Ele estava na convenção da implantação, da fundação do partido em instância. O PCB. O PCB, na fundação, que foi exatamente no dia 1º de novembro de 2001. Ele estava no dia da convenção que homologou o Diretório Municipal do PCB em instância. Isso. Para fechar aí, eu vou botar Dominguinhos e em sequência a gente bota uma música de uma mulher, qualquer música que Diana Caroline, alguma música. Augusto, qual era a música que ela gostava? São várias. Legião Urbana. Pode terminar com Legião Urbana, mas agora vamos aqui pedir licença ao ouvinte, botar o professor Dominguinhos. Manda aí, Melinho. Eu quero cumprimentar Fábio Emanuel, parabenizá-lo pelo programa. Programa dessa ordem contribui sobremaneira para a identidade do nosso povo, contribui sobremaneira para a preservação da memória histórica de vultos e de personagens fundamentais para a nossa cidadania. E abraço também o amigo jornalista, radialista, vocacionado Augusto Santos, que é irmão da homenageada de hoje, em memória, Joyce Batista. Falar de Joyce é falar de uma mulher à frente do seu tempo. Joyce Batista teve uma formação técnica na Escola Técnica Federal de Sergipe, a antiga, atual Instituto Federal de Sergipe, e uma formação humana. Ela, desde cedo, aprendeu a valorizar os movimentos sociais, a participação popular, e isso, todo esse repertório culminou com a sua liderança e construção do Partido Comunista Brasileiro aqui em nosso município, disputando eleições, atuando nas ruas, nas praças, de sorte que neste momento que o nosso país e o mundo percebe a olhos vistos o avanço da extrema-direita, da ultradireita, com todo o seu repertório de violência, falar de Joyce é exatamente reafirmar a necessidade que nós temos de continuarmos a luta por democracia, por liberdade, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade igualitária. Joyce continua viva, Joyce presente. Um grande abraço a você, Fábio Emanuel, um grande abraço a você, meu amigo jornalista, radialista J. Augusto, e um abraço para todos os internautas que nos acompanham neste momento. Muito obrigado, professor Dominguinhos, historiador e um homem intelectual, pela essa homenagem. A última pergunta para fechar. Augusto, quem da família Batista? A família Batista é grande, viu? Se identifica com a inesquecível grande mulher Joyce Batista. Olha, Fábio, eu acho que todo mundo tem um pouquinho dela, né? Agora sim, eu creio que quem mais se identifica do ponto de vista político, né? Ideológico. Ponto de vista, né? Político, ideológico. Ideológico. Eu acho que é a minha filha, a Ingrid Marielle, viu? A Ingrid, ela está fazendo atualmente pedagogia, né? Ela tem essa pegada muito similar, muito próxima aí a Joyce Batista. Aproveitando, já na sociedade estanciana, né? Se você me perguntando, e na sociedade estanciana, eu acho uma pessoa tem assim um perfil dentro da sociedade estanciana que semelha a Joyce Batista, é a Daiane Sacramento. Conheço. Daiane Sacramento. Foi esposa de Iorra, do Alecrim. Ela de formação, passou pela Universidade Federal de Sergipe, é cordelista, poetisa e é do PSOL. Então, hoje, na sociedade estanciana, quem tem esse perfil que se assemelha, na minha opinião, né, é exatamente a Daiane Sacramento. 22 horas em pontinho.
Valeu, Melinho. Você é danadinho, viu? Eu agradeço a todos os ouvintes. Agradeço ao jornalista, radialista, professor Augusto Santos, que veio aqui prestar homenagem à memória da personagem Joyce Batista. E quero agradecer aos ouvintes. Hoje não deu para ler o nome dos participantes. Eu quero agradecer. Augusto vai se despedir. Eu estou só fazendo aqui como é que chama? Quero agradecer aqui todos os ouvintes participantes. Agradecer também a minha irmã que está em Aracaju também acompanhando. A todos que acompanham o programa. E passar aqui o bastão para o professor Augusto. O J. Augusto. Faça suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer a você, Fábio, pelo convite para prestar essa homenagem a Joyce. Então, em nome da família, nosso muito obrigado. Agradecer a fala aí do amigo da família, né, José Domingos Machado Soares. Dominguinhos sabe disso, né? Eu já votei em Dominguinhos, né, em algumas oportunidades, né? Como é, Melinho? Posso voltar, né? E Dominguinhos sabe que é um amigo da família, e, enfim, então não seria surpresa para a gente a fala dele, essa referência a Joyce aí. Então, agradecer a Dominguinhos, agradecer também a Ítalo, né, que fez esse depoimento, a Vitor, né, que fez esse depoimento bonito aí em relação à mãe, porque não é fácil, né? Então, e agradecer Então, a palavra nossa é gratidão, né? A você por esse espaço, e estamos sempre à disposição. Já sim, agradecer o vereador Arthur, né? Que indicou, né? Arthur estava no seu primeiro mandato. O nome lá, lá no Conjunto Pedro Barreto Siqueira, da antiga Rua R, né? A indicação dele, né? Que dando ao nome, dando essa homenagem, né? Eternizando o nome de Joyce Batista na Rua R, rua onde ela morou, onde minha mãe mora, né? Conjunto Pedro Barreto Siqueira. Denominando Rua Josilene Batista dos Santos. Então, ao vereador Arthur, em nome da família, a gente também agradece. Para concluir, para fechar, dizer que o programa é nessa pegada de memória, de legado. Ainda tem gente que pensa assim, rapaz, como é que bota tem um programa para falar o próximo homenageado, Melinho, meu caro J. Augusto, professora Cessa, que está aqui presente, será o avô do professor Dionísio de Almeida Neto. Na próxima terça-feira. O professor Dionísio estará, confirmou hoje, estará presente, e a gente vai homenagear o saudoso Dionísio de Almeida, avô do ex-vereador e professor Dionísio de Almeida Neto. O Eric diz assim, peça para Fábio ler os comentários no YouTube. Vai ser rapidinho, porque já passamos aqui. Temos aqui, Melinho, Gil Ramos. A nossa turma fez homenagens a ela, conheci por pouco tempo, mas foi uma amizade sincera e verdadeira. Em nome da família Batista, obrigado, doutora Guadalupe. Foi uma mensagem do J. Augusto. Cíntia Batista, que é irmã de Joyce Batista, colocou aqui: nosso sincero agradecimento ao programa Arquivo da Nossa Gente pela homenagem à minha irmã Joyce Batista, uma mulher à frente do seu tempo, verdade, cuja história inspira, fortalece e deixa um legado de coragem. E a primeira pergunta: Joyce foi uma grande amiga de turma na faculdade, fomos da primeira turma de bolsista do
da UNIT, a instância, nós que éramos bolsistas, éramos muito próximos. Eu, doutora Guadalupe e ela. Aqui foi Gil Ramos. Então, e o meu amigo, seu Gervásio Almeida, botou boa noite, Papo Francão. Foram essas mensagens. E Leandro Rodrigues. Que é sobrinho, né? Doutor Leandro Rodrigues, sobrinho da grande personagem que está sendo homenageada, Joyce Batista. Ele colocou Joyce presente. Audiência total na família. Estou vendo aqui as fotos. A família Batista não é pequena não, viu, Melinho? É grande. Eu quero agradecer ao dono da vida que permitiu que eu apresentasse esse programa e pedir permissão a ele que na próxima terça-feira, 3 de fevereiro do corrente ano, estejamos aqui às 21 horas para prestar homenagem a mais um personagem que contribuiu com a história estanciana. Boa noite e que Jesus ilumine a todos. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão.